pela manhã, nós falamos a respeito do Raízes. Eu não vou explicar o que é o Raízes de novo. Se você não sabe o que é, você pode pedir para algum voluntário, ele vai estar explicando para você. Mas nós marcamos, né, a data do Raízes para o dia 30 e 31 agora de março, dia 30 às 15 horas. Então vai iniciar o Raízes, dia 31, nós não definimos o horário, nós definiremos ele no dia 30 mesmo. Aí a gente fala, amanhã, tal hora a gente está aqui. Vai depender de quantas ministrações ficaram ainda, né, por fazer. E nós iremos tá marcando o horário do outro dia. Mas realmente crie no seu coração nesses dias esse desejo, esse anseio. Estava compartilhando com os irmãos hoje pela manhã a respeito disso ali fora. É importante que você gere isso no seu coração, que você gere essa fome, realmente esse desejo por você estar aprendendo e estar absorvendo mais. Cada ministração ela é diferente uma da outra e são assuntos extremamente importantes, assuntos que são de extrema importância para a nossa vida como cristão. Eles falam a respeito do nosso caminhar, eles falam a respeito realmente de praticamente tudo a respeito da nossa vida. E também ele serve para você conhecer a fundo a comunidade, como nós somos e o que nós pensamos. Então, gere isso no seu coração, para você poder desfrutar de cada momento, cada ministração. Você que não estava no café da manhã também é nosso convidado, você que ainda não fez o Raízes, nós queremos estar com você nesses dias. Amém? Semana passada nós não tivemos oração na quinta-feira, foi uma semana um pouco atípica por causa do luau, mas nessa semana que está iniciando hoje, na quarta-feira nós temos então a nossa maratona bíblica. Essa semana nós vamos continuar o capítulo 2 de Efésios 3. Nós entramos no 3? Não foi que entrou no 2? Obrigado. Então nós vamos continuar o capítulo 3 de Efésios e vamos entrar no capítulo 4. Você que não esteve conosco, por favor, venha. Faça o impossível, porque o seu Pai, Ele é o Deus do impossível. Então faça o impossível para poder estar aqui, estar participando e estar se alimentando da palavra. Realmente são momentos preciosos que nós passamos juntos de edificação, onde o Senhor nos edifica e nós edificamos uns aos outros. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que todos nós temos responsabilidades, mas eu vou falar algo para você. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, tenho uma filha que eu levo, que eu busco da escola. Às vezes o meu trabalho precisa ir até mais tarde. Eu não sou pago pela comunidade nem nada disso. Ninguém aqui ganha 1 centavo pelo trabalho que nós fazemos. Nós entendemos o nosso chamado e por isso nós nos dispomos. Mas eu sei o que é importante na minha vida. É tempo de nós realmente pararmos de dizer que não tenho tempo e começar a dizer assim, olha, isso não é minha prioridade. Nós precisamos ser realistas conosco mesmo. Quando nós começamos a ter essa realidade para nós mesmos, as coisas começam a mudar. Sabe? Então priorize para aquilo que é importante para você. Priorize aquilo que é eterno. Sabe? Nós não estamos chamando você para venha fazer um curso para servir a comunidade. Venha fazer um curso para você aprender a lavar o vidro da comunidade. Não é isso. Venha ser edificado para cumprir o seu propósito em Deus. Se você conhece alguém que não congrega aqui conosco, mas deseja, sabe, gosta de ler a palavra, gosta de estudar, gosta de se alimentar e quer estar aqui, por favor, não deixe de convidar. Isso não é limitado às pessoas aqui da comunidade, sabe? Porque realmente um dos nossos propósitos é esse. É poder realmente servir o alimento e poder ser um instrumento de Deus na vida dos irmãos. Então, esteja aqui conosco, você não vai se arrepender. Na quinta-feira, nós temos uma noite de oração, uma noite de intercessão. Essa noite é uma noite muito especial, mas aí o meu convite ele é contrário. Faça o impossível para estar aqui somente se você entende a importância da intercessão. Estou fazendo nada, vou lá com os irmãos.
Não, realmente a intercessão ela é algo poderoso, ela muda a história de pessoas, ela muda a história de nações. A intercessão realmente ela tem uma importância fundamental na obra do Senhor. E nós temos entendido a respeito disso, por isso nos reunimos aqui como igreja, por causa da autoridade e da responsabilidade que nós temos. E se você compartilha esse coração conosco, quinta-feira, 19 horas, nós aguardamos você aqui. Amém? Traz o gasofilácio, por favor. Cadê o tesoureiro? Deixa ele lá no fundo. Aí, vamos fazer um momento de oferta agora, não? No final, aí você pode deixar a sua oferta ali no gasofilácio. Esses dias atrás alguém me falou assim que eu sempre tenho o costume, né? Sempre tenho o costume não, porque há muito tempo eu não faço, mas eu tinha o costume de nós orarmos, né? E você esperar o Senhor falar no seu coração aquilo que era para você ofertar. Mas eu acredito que eu não fazia muito certo não, porque a palavra fala que cada um tem que contribuir segundo o que tiver proposto no coração. Então aquilo que você definiu no seu coração você vai ofertar, não por necessidade nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com... Todo mundo conhece, né? Glória a Deus. Tem mais algum aviso que eu esqueci? Então feche seus olhos, por favor. Fica com seus olhos fechados um momento. Você sabe que o nosso propósito do nosso culto, não é para que nós tenhamos uma palavra. Nosso culto ele não gira em torno de uma pregação. O nosso culto, nossa celebração, ela gira em torno do Senhor. Por favor, não converse. Feche seus olhos. E eu sei que algumas pessoas entendem o propósito de nós estarmos aqui para dar, para sermos usados, mas eu sei também que tem pessoas muito amadas que vêm aqui porque esse é um lugar de refúgio, onde nós estamos reunidos e nós adoramos, nós louvamos juntos. E eu quero dizer que eu respeito você. E eu sei que o Senhor, Ele não te desaponta. Por isso eu quero pedir nesse momento que você possa focar só nele. Presta atenção nele. Presta atenção naquilo que Ele quer te falar, naquilo que Ele quer semear no seu coração. Se você quiser 1 ou 2 minutos para contar para Ele aquilo que tem te deixado aflito, você tem esse tempo.
Pai, como nós somos amados pelo Senhor. Pai, obrigado por ter nos amado. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Que a sua obra poderosa, ela continue. Nos dá revelação da sua palavra. Revelação do seu propósito em nossas vidas. Pai, que nós possamos te expressar. Pai, nós somos a manifestação dos teus filhos. Nós queremos expressar o seu coração, expressar o seu caráter, expressar a sua bondade. Pai, que ao falar conosco as pessoas possam encontrar um lugar seguro no Senhor. Pai, que as nossas palavras elas gerem vida. Pai, nos ensina a usar essas palavras. Pai, nos ensina a usar a autoridade que o Senhor nos deu. Espírito Santo, nos conduz nessa caminhada, porque nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós olhamos para as pessoas como Jesus olha para as pessoas. Amém. Você sabe que todos os dias pessoas conhecem Jesus. Todos os dias pessoas elas se convertem, elas têm um encontro com Jesus. Pessoas às vezes que já tiveram um encontro com a religião ou pessoas que nunca ouviram falar de Jesus na vida. Mas graças a Deus, todos os dias pessoas têm conhecido a Cristo. E isso é algo maravilhoso. Isso é um cumprimento de um propósito. Isso é o cumprimento do propósito pelo qual Jesus morreu. Todos os dias, mano. Todos os dias. E eu acho que eu posso falar o dia todo. Pessoas encontram com Ele. E isso é maravilhoso. E essas pessoas, elas têm as suas vidas influenciadas por esse acontecimento de encontrar Jesus.
Todas as pessoas que encontram Ele têm a sua vida influenciada por isso. Porém, nem todas as pessoas têm uma completa transformação da sua vida. Milhares encontram com Jesus, mas nem todas desfrutam de uma completa transformação. Muitas pessoas ainda continuam com a mesma vida. Elas conhecem a Cristo, mas elas continuam vivendo a mesma vida que elas viviam antes. E elas voltam para as práticas normais, e aí quando as coisas apertam, Cristo entra na história. Ele entra como naqueles filmes onde os super-heróis, eles entram com tudo. Sempre que ele chega, você nota a presença dele. E a diferença de antes e de agora é que hoje essas pessoas sabem que existe um Pai nos céus que ajuda elas. Que se antes era difícil, agora pelo menos tem alguém para reclamar. Alguém que te escuta. Ou alguém que te ajuda nesses momentos difíceis. Isso é errado? De forma alguma. Isso não é errado. Porém, a vida que o Senhor tem para nós, ela não se resume a isso. A vida que o Senhor sonhou para mim e para você, ela não se resume a uma vida de problemas, onde quando nós estamos afundados no problema, nós falamos: e agora quem poderá nos defender? A vida que Ele tem para nós não se resume a isso. Realmente ela não é uma vida de altos e baixos, onde nós encontramos com Ele. Imagina que você encontra com alguém em uma estrada e você... Oi? Eu sei que ele é mais bonito do que eu, mas você precisa prestar atenção em mim, ok? E você encontra a pessoa na estrada, você conhece, cumprimenta, até dá um abraço nela. E aí a pessoa ela continua à beira daquele caminho e você continua a sua jornada. Aí lá na frente você encontra uma dificuldade e você lembra: eu sei quem pode me ajudar. E aí você volta. Fala: olha, você pode me ajudar? Muitas pessoas fazem assim. Realmente Ele nos ajuda. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é uma vida de alguém que teve um encontro com Jesus. Mas isso não quer dizer que essa é a vida que ele sonhou. Só que um dos grandes problemas disso tudo, e ainda bem que a religião não é uma pessoa, senão ela teria raiva de mim, é que muitas pessoas, elas se convertem a uma religião. E a religião, ela ensina as pessoas que a partir do momento que elas conheceram Jesus, elas precisam agora cumprir um ritual. Todo o domingo, você precisa ir ao culto. Todo domingo, então, às 19 horas, você vai... Não, aí você se atrasa, né? Às 18 horas, você vai tomar um banho, se arrumar, se perfumar, e você se dirige ao local onde reúne você e aquelas pessoas que você escolheu para estarem contigo nessa caminhada. E aí você olha e fala assim: não, eu sou um grande cristão. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca faltei um culto. E eu até entrego o meu dízimo certinho. E a religião, ela começa a nos ensinar.
que nós precisamos orar todos os dias, e nós precisamos orar porque senão algo de mal pode acontecer. E nós precisamos deixar a nossa Bíblia aberta naquele salmo que eu não lembro qual é, se alguém lembrar me ajuda, 91, você fazia, né? Ou 23. E deixar o salmo aberto no capítulo 23, porque senão o diabo pode entrar na minha casa. E a religião, ela nos ensina muitas coisas. A religião, ela ensina você a ir no culto 7 semanas para conquistar a sua vitória, porque 7 é um número perfeito. Uau! Até soa como espiritual. Hã? Se você faltar já era, não tem como compensar. Não, mas daí é só na outra campanha. Toda semelhança é mera semelhança. Não ache você que eu estou perseguindo alguém. Mas eu estou falando para você isso porque eu sei que isso não é Jesus. Isso não é Jesus. E a pessoa, ela acaba se convertendo a regras e rituais, e não a uma vida, ou como a Ana Carol deu um spoiler, um relacionamento. Cara, essa vida com Deus, ela é muito profunda, né? Porque, cara, é igual um casamento. A diferença é que do seu cônjuge, às vezes, quando você vai trabalhar, você se afasta. Com o Senhor, isso é impossível. Mas você está todos os dias com Ele. Você dorme com Ele. Você acorda com Ele. Hã? Você almoça com Ele. Você já parou para avaliar que o Senhor almoça com você todos os dias? Você já imaginou? Se eu tivesse na minha casa uma cadeira e eu sentasse para almoçar todos os dias, e o Senhor, Ele sentasse aqui comigo, pensa a sua vida assim. Como seria o seu almoço? Se na sua casa todos os dias, ou no restaurante onde você almoça, o Senhor, Ele sentasse numa cadeira ao lado de você, eu acho que eu não almoçava. Mas por que a nossa vida, ela não é assim? Ele está ali. Só que nós somos capazes de não notar a sua presença. E as pessoas, elas acham que porque elas vão ao culto ou porque elas oram todos os dias, acham que essa é a vida cristã que o Senhor tem preparada. Queridos, mas não é. Não é. Não é, tanto que essa reunião que a gente faz aqui não está na Bíblia, desse formato. Se você me achar um culto igual a gente faz na Bíblia, eu vou ficar tão feliz, porque eu nunca achei. Não está. É bom reunir assim, mas não está lá. Estava assim, nossa, nunca mais volto para lá agora. Volte, por favor. Sabe, as pessoas, elas se convertem a regras e a rituais e 7 noites, 7 dias e às 3 da manhã, porque se não for às 3 da manhã, então, olha, nada contra, porque eu vou falar algo para você, eu persigo a disciplina na minha vida, e uma hora eu vou encontrá-la, e eu nunca mais vou largar.
A disciplina, ela é essencial em nossas vidas. Se você é indisciplinado, você deve sofrer igual a mim. Minha índio, né? É igual a eu. Tá certo? Acertei? Uau! Ah, entendi. E se você não é disciplinado, eu acredito que você sofre igual a mim. A disciplina, ela é muito boa. Mas não ache que a disciplina ela vai transformar a sua vida. Porque quem vai transformar a sua história é Jesus. E é com Ele que você encontra em um momento de intimidade todas as vezes que você cumpre a sua disciplina, se assim você deseja ver. Atos capítulo 3, verso 19, abre a sua Bíblia, por favor. Atos 3,19 tem uma história muito legal. Pedro e mais um companheiro dele estão entrando no templo e à porta do templo há um homem que ele é aleijado e ele está pedindo esmola. E aí Pedro, como sendo um dos apóstolos, não andava com dinheiro no bolso, né? Vida difícil, vida de missionário, andava muito. E ele fala assim, me dá um dinheiro. Aí ele diz assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Abre parêntese. Às vezes as pessoas precisam mais de Jesus do que do nosso dinheiro ou da nossa comida. Eu acho que se Jesus fosse tudo que nós temos, as coisas iam mudar ao nosso redor de uma forma bem mais radical. Fecha parêntese. E aí ele fala assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Ser curado em nome de Jesus. E sabe o que Pedro fez depois que ele falou isso? Ele ficou lá assim. E aí? Tá sentindo as pernas? Não. Pedro pulou e falou assim, cara, vem cá, levanta aí, que você está curado. Pegou ele pela mão e levantou o camarada. Imagina quantos anos esse cara estava na porta do templo pedindo dinheiro. Isso aí foi o acontecimento do dia. E aí Pedro e mais o companheiro dele, que eu não lembro quem que era João? Pedro e João entram no templo e a galera toda falou, ai, como assim? Como, né? O cara estava lá, curou, que negócio é esse? O cara era aleijado. Aí ele falou assim, olha, o Deus de seus pais curou esse camarada aí, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que vocês mataram na cruz, seus infelizes. Pedro já começou a acusar os caras já, não chamou de infeliz, né? Mas eles foram infelizes no que eles fizeram. Mas também não foram, porque senão a gente não era salvo. Então, obrigado Jesus por ter morrido. Você não se alegra por Jesus ter sofrido na cruz? Eu não posso ser hipócrita. Se ele não sofresse naquela cruz, eu não era salvo. Fiquei feliz com o sofrimento dele? Não, mas com a morte sim. É tenebroso isso, né? Mas se não, irmãos, alguém aqui é judeu? Ou descendente de judeu? Você estava enrolado. Você ia ter que virar judeu e ia ter que cumprir as 613 leis, e se quebrasse uma, estava cortado. É difícil viver na lei. E aí Pedro começa a pregar para aqueles judeus ali, e ele fala assim, verso 19, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Você sabe o que é arrepender? Eu gosto tanto da língua portuguesa porque eu sei falar português. Eu queria saber falar inglês, mas está difícil. Mas em nome de Jesus eu tenho tudo aqui, ó. Está tudo gravado aqui. Só que a língua original, acho que é o grego que eles escreveram isso aqui, é uma língua muito rica. E esse arrependei-vos, ele significa mudem a mente.
Se você pensava de uma forma, pense de outra forma, como a Carol falou agora, metanoia, mudança de mente. Então qual que é o primeiro passo? Arrepender. O que é arrepender? Mudar a forma de pensar. Primeiro problema da pessoa que ela só passa por Jesus. Ela não muda a forma de pensar. Mas é necessário que eu e você mudemos a nossa forma de pensar. Segunda coisa que ele falou, e convertei-vos. O que é se converter? Fala aí, você que é crente. Negócio de partido político? Como assim? O que é converter, irmãos? Pode falar, não tenha medo. Você tem família. Ninguém vai rir de você muito. Só um pouco. Mudar de rota. O que é? Você está indo para um lado, vai para o outro. O que mais? Não, aí você vai... converter é retornar. É voltar para o estado original. Dá uma pausa. Deus, ele cria o homem, ok? Deus, ele cria Adão, cria Eva. Eles estão ali no jardim e eles têm um propósito. O propósito dele era que eles cuidassem, eles cultivassem daquele jardim. A terra ela estava sem forma e vazia. Deus começa a criar as coisas e o lugar habitado no planeta era o jardim no Éden. E qual que era a responsabilidade de Adão e Eva? Cultivar aquele jardim. Esse era o reino deles. E o propósito deles era fazer com que aquele reino ele fosse expandido. Crescer e multiplicar. E à medida que eles iam cuidando daquele jardim, à medida que eles iam cuidando daquele lugar, aquele lugar ele ia aumentando. E o jardim ele ia se tornando maior. Ou você acha que Adão e Eva lá, feliz da vida, se multiplicando, ia caber tudo dentro do jardim, né, Mike? Ele tinha que aumentar, porque naquela época não tinha... Deixa pra lá. E o propósito deles era realmente cuidar daquele jardim e fazer com que ele aumentasse. E automaticamente o reino ele iria aumentar. Ele ia ganhando mais lugares. Ele ia tomando mais área. Mas aí, Adão, tudo aquilo que você já conhece. Adão e Eva pecam, o pecado entra no homem, eles são expulsos do jardim. E a partir daquele momento a vida dele estava ferrada. E o propósito de Deus para eles parou por um momento. Vocês acreditam em Adão e Eva? Você acredita que nós somos descendentes de um homem e uma mulher? Você tem convicção disso? Você sabe por que eu pergunto? Às vezes nós temos o costume de olhar para a Bíblia e adotar as partes dela que mais nos agradam. Só que nós precisamos crer em todas as coisas. Adão e Eva é uma história muito simples. Deus criou eles dois e nós descendemos dele. Mas deixa eu te falar, você crê em Jesus? Todo mundo crê em Jesus, né? Mas se você não crer em Adão e Eva, Jesus ele não tem sentido na sua vida. Porque se Adão e Eva não existiram, o pecado também não existe. Ou nós cremos em tudo, ou nós não cremos em nada. Não adianta crer só na parte que fala assim, não, Jesus vai voltar e levar para o céu. Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Já ouviu falar? E aí eles pecaram, foram expulsos do jardim, aquele propósito por um determinado momento ele foi interrompido. Só que aí aparece na história um segundo Adão. Um homem perfeito. Um homem que é 100% homem, mas que é 100% Deus.
E qual que é o propósito dele? O propósito dele é fazer com que a criação ela voltasse ao seu estado original. O propósito de Jesus ele não é fazer com que eu e você tenhamos uma vida melhor. Bem pelo contrário, porque ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. E aí Jesus ele vem, ele morre naquela cruz e o propósito dele é consumado. Mas qual é o propósito de Jesus? É fazer com que eu e você tenhamos nós sejamos, quem entende de programação de computador aí? Nós sejamos reprogramados. Nós voltamos, não tem quando você enche o seu computador de vírus, aí você fala assim, meu computador ele é joia, ele tem um botão que aperta e ele volta ao estado original quando eu comprei ele. Uau! É como se fosse. E nós voltamos ao nosso estado original. Presta atenção nisso. O Senhor ele não quer consertar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma vida que seja de verdade, não uma vida de plástico que o mundo te impõe, querido. E é por isso que Pedro fala assim, arrependei-vos, muda a sua mente e se converta, volta ao seu estado original. É isso que ele está falando. Só que aí nós encontramos Jesus e nós falamos assim, agora eu tenho um cara para me ajudar nas minhas peripécias. Esse não é Jesus. Jesus ele é o nosso Senhor, queridos. E Ele tem uma nova vida para nós. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está falando que, olha, nós temos a mente de Cristo e nós podemos instruir o Senhor? Claro que não. Ele está falando assim, nós podemos pensar como Cristo, nós podemos agir como Cristo, nós podemos olhar como Cristo, nós podemos andar como Cristo, porque Cristo ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Cristo falou que os demônios eles iam se submeter à nossa autoridade através do seu nome. Ele disse que as enfermidades elas iriam cair por terra quando nós declarássemos em nome dele. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo. Nós agimos como Cristo. Mas no verso 14 aqui de 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E às vezes nós achamos que são loucuras. Você sabe por que nós achamos isso? Porque nós não estamos pensando com a mente de Cristo. E aí as coisas elas se parecem difíceis demais, elas se parecem loucas demais. Tem algo mais louco que colar um osso e um tendão que foi rompido há 4 dias, quinta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Eu gosto de ver cara de médico. Deve ser impressionante quando ele olha para o exame. Mas realmente as coisas do Espírito, elas não se discernem na nossa mente natural. Elas se discernem na mente de Cristo. E é por isso que Pedro fala, mude a forma de pensar. Mas como que eu vou fazer isso? Você sabe uma dificuldade que nós temos? Nós queremos primeiro compreender e depois crer. Mas como que vai acontecer? Para onde que vai?
Como que vai ser? Mas e esse Deus, ele existe mesmo? Ele vai fazer mesmo? Não, vai fazer. Aconteceu comigo, acontece com você. Bom, então tá bom. Então eu vou crer. Nós não usamos a mente de Cristo. Nós acabamos de usar a nossa mente natural. E aí sabe onde nós vamos com a nossa mente natural? Para lugar nenhum. Agora, a partir do momento que nós cremos, antes de compreender, e isso realmente é muito louco, depois até você vai compreender, mas você vai compreender com a mente de Cristo, porque primeiro você creu. E aí Pedro fala, muda a forma de pensar. Muda a forma de pensar e volta ao seu estado original. Mas por que ele não falou o contrário? É porque somente quando eu e você mudarmos a nossa forma de pensar e começamos a pensar com a mente de Cristo, é que o propósito prioritário em nossas vidas, aquilo pelo que o Senhor nos criou, ele começa a se manifestar. Enquanto nós pensamos com uma mente natural, nós sofremos e nós não saímos do lugar. E as pessoas por vezes acham que elas conheceram Jesus e aí elas têm um Deus que... Diminui um pouco a luz, por favor, que ela fica forte no rosto. E elas têm um Deus que pode ajudar elas quando elas precisam, mas elas não entendem que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Mas nós não somos daqueles herdeiros que esperam o seu pai morrer para botar a mão no dinheiro. Não, meu pai vai morrer e quando ele morrer eu vou pôr a mão na herança. Já viu alguém falando assim? Nós não somos esses filhos. Porque o propósito do nosso pai é o nosso propósito. E nós trabalhamos com ele nessa obra. Só que é interessante que ele não nos promete... Fala assim, não, me sirva e você vai ser um dos homens mais ricos dessa terra, assim como Salomão. Ele não fala isso. Ele fala assim, olha, preocupa primeiro com o meu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que vai ser acrescentado? Aí você volta a ler um pouco e você vai ver que é comida, é casa, isso não vai te faltar. Mas ele nos promete uma herança incorruptível. O Senhor, ele nos promete uma herança onde nem a traça e nem a ferrugem corroem. Só que muitas vezes nós trocamos algo que é eterno para algo que é momentâneo. E nós achamos que 60, 70, 80 ou 100 anos aqui nessa terra, eles são melhores do que a eternidade com o Senhor. Queridos, quando nós recebemos a nossa recompensa nessa terra, o Senhor fala que nós não precisamos recebê-la no céu. Isso é muito sério. Eu quero receber a minha recompensa nos céus. Eu sei que nós falamos que nós vamos receber a coroa que nos está sendo preparada e nós vamos depositar aos pés de Jesus, porque nós sabemos que foi Ele que fez todas as coisas. Mas eu vou falar para você, eu quero ter uma coroa para depositar aos pés dEle. Eu quero poder ter algo para entregar aos pés dEle. Você sabe por quê? Porque eu sei que Cristo, Ele está preparando uma ceia. E eu sei que quando nós chegarmos aos céus, nós vamos participar dessa mesa. E isso é tão nobre, isso é tão glorioso, esse propósito que o Senhor tem para nós, que o próprio Cristo vai nos servir. Fala assim, Daniel agora está falando de heresia. Leia a Bíblia, por favor. Você tem noção disso? Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, Deus forte, Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, aquele que virá montado em um cavalo branco. Ele está preparando uma ceia para aqueles que decidiram cumprir o seu propósito. Irmãos,
isso tem muito valor para Ele. Isso tem muito valor para Ele. Isso tem muito valor para Ele. Não quero fazer analogias aqui, mas confesso que minha vontade era. Mas para Ele estar preparando uma ceia para nós, isso tem muito valor. Feche seus olhos um pouco, por favor. Eu quero te convidar a você imagina que você está chegando nos céus. E você vê uma construção muito bonita e muito grande. E aí alguém chega até você, pega pelo braço e fala assim: você precisa entrar nesse lugar. Aí você fala assim: mas o que tem lá dentro? Você precisa entrar nesse lugar. E aí quando aquelas portas se abrem, tem uma mesa muito extensa. Tem louça de ouro em cima daquela mesa e muita comida. E aí tem uma pessoa se aproximando de você. E você percebe que à medida que essa pessoa ela dá passos na sua direção, algo começa a mudar naquele ambiente. Você percebe que o brilho daquela pessoa é diferente. E aí Jesus chega até você e fala assim: eu quero te servir. Se você quiser abrir os olhos, você pode abrir. Queridos, se Ele está preparando uma ceia para nós, é porque isso que nós fazemos tem muito valor para Ele. Mas mude a sua forma de pensar e volte ao seu estado original. Decida cumprir o seu propósito no Senhor. Em Mateus capítulo 10, Jesus ele dá autoridade para os discípulos e ele fala para eles irem e eles iam curar enfermos e expulsar demônios. E Jesus, o fato de Jesus morrer por nós, o fato dele se entregar naquela cruz, faz com que nós tenhamos autoridade. E quando nós entendemos que nós temos essa autoridade de embaixadores de Cristo. Eu ouvi falar de uma pessoa, não vou dizer que eu conheço, porque eu conheço só de vista, mas que estava acho que na África e foi convidado para jantar, ela e o esposo dela, um jantar dos políticos, e os representantes do governo. E aí quando eles chegaram, e eles missionários, né? Chegaram naquele jantar, alguém perguntou assim: o que vocês são? Aí eles disseram assim: nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Mas é isso que a palavra fala ao nosso respeito. Nós somos embaixadores de Cristo. Onde nós entramos, Ele entra. E sempre que Ele entra nos lugares, os lugares são transformados. Só que você precisa mudar a sua mente. Volta ao seu estado original e entenda a autoridade que você tem em Cristo. E hoje, como embaixador, os lugares que você coloca a planta dos seus pés, Cristo coloca a planta dos seus pés. Sabe, você é uma mão de Jesus.
Você é a boca de Jesus naquele lugar. Você é a autoridade de Jesus naquele lugar. Você é os pés de Jesus abençoando aquela terra. Só que nós precisamos entender, queridos, que nós temos a mente de Cristo. E as coisas de Cristo, elas não são loucura para nós. Porque nós somos do céu. E as coisas do céu, elas são as nossas coisas. E o céu, ele não precisa descer aqui, porque ele está em nós. E quando nós permitimos que essa janela, ela seja escancarada através das nossas vidas, o céu, ele inunda aquele lugar. Queridos, o Senhor, ele não vai mandar o céu de novo. Porque ele já veio com Cristo. E através do seu Espírito, ele habita dentro de nós. E hoje nós podemos fazer essa conexão entre as pessoas e o Senhor. Por favor, nós temos a mente de Cristo. E essas coisas, elas não são mais loucura para nós. Loucura é você gastar a sua vida para algo que as ferrugens vai corroer. Loucura é você gastar a sua vida para construir um império que você vai morrer e não vai levar. A não ser que você esteja fazendo isso para que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício. Mas tem um sinal que é muito claro nessa caminhada: seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não espere ser fiel no muito, porque ele pode não chegar. E se ele chegar, ele pode ser o motivo de você não concluir o seu propósito. O Senhor, ele é muito claro quando ele fala: durante a sua caminhada, você vai ser fiel naquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Não espere ser fiel quando você tiver muito. Isso é loucura. Estou rico e abastado. Preciso construir mais um celeiro. É bíblico também, só não lembro a referência, Lucas alguma coisa. E aí o Senhor diz: louco, ainda hoje te pedirão a sua alma. E o que tens, você vai deixar para quem? É loucura, queridos. As coisas dessa terra são loucura para nós, porque nós temos a mente de Cristo. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós não desgastamos mais nossa vida, queridos, para conquistar coisas dessa terra, porque elas são passageiras. Hoje a nossa pátria, apesar de nós orarmos e amarmos o Brasil, a nossa pátria é nos céus. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Queridos, os apóstolos, eles entenderam isso de uma forma tão profunda, que quando Ananias e Safira, eles mentem para o Espírito Santo, Ananias chega diante dos apóstolos, e eu quero falar para você que isso é nova aliança, não é Velho Testamento, não é Velha Aliança, isso é o tempo que nós vivemos hoje. E eles falaram assim: olha, nós vendemos uma terra, e nós vendemos, eles tinham vendido por R$1 milhão, e eles falam assim: olha, nós vendemos por R$100 mil. Aí Pedro olha e fala assim: a terra não era sua? Era. E vendendo, o dinheiro não é seu? O dinheiro é meu. Então por que você mentiu para o Espírito Santo? Ananias cai morto na frente dele. Aí vem os jovens, pegam o corpo de Ananias, vão lá no pátio, enterram o corpo dele e voltam. E aí 3 horas depois entra a esposa dele. E aí Pedro fala assim: por quanto vocês venderam mesmo? Vendemos por R$100 mil. Eles tinham um combinado mentir. E aí ele fala assim: minha filha, você está vendo o pé daqueles homens lá? Acabaram de carregar o seu marido e vão carregar você também. Caiu morta. Mas eles não fizeram nenhum velório. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aquilo que é natural não interessa mais para nós. E os apóstolos, eles viveram a vida que eles viveram,
Porque eles entenderam que as coisas naturais não têm mais importância. Tanto que o corpo daquele homem e aquela mulher, eles pegam e falam: cara, enterra logo, senão vai feder. Mas você não tem respeito pelo morto? Meu filho, é só um corpo, é pó e vai voltar para o pó. 3 horas depois, quando ela chegou, o marido dela já tinha sido enterrado há horas. Só que os apóstolos, eles entenderam, porque eles mudaram a mente e eles voltaram ao propósito original. E aquilo que antes era loucura se tornou algo normal para eles. E a loucura dessa era é você se desgastar para algo que não tem valor para o Senhor. Mas isso tem muito valor para mim. Que pena. Ainda precisamos renovar a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, o nosso caminhar muda, os nossos pensamentos mudam, nossos princípios e valores, eles são transformados. E por favor, renova a sua mente. Eu não estou falando de você: nossa, irmãos, eu errei tanto na minha vida. Sabe, eu me arrependo tanto disso. Eu lembro que eu estudava fora e eu tinha acabado de conhecer Jesus. E aí eu fui visitar o meu pai. E aí meu pai estava assistindo novela. Aí sabe o que eu fiz? Eu saí da sala e eu fui sentar lá fora. Porque eu era muito santo. Eu não podia me contaminar com aquilo. Mas sério, irmãos, o que é mais importante para nós? Será que naquele momento mais importante ela falar assim: pai, eu amo o Senhor e eu estou aqui. E eu quero falar de algo tão precioso para você. Mas não, eu sou muito santo para ficar nessa sala. Onde já se viu assistir uma novela? Sabe, eu não vou falar para você não assistir novela, porque eu acho que isso aí não entra mais na sua vida. Mas por favor, não cometa erros. Existe algo que é mais importante. Quando nós temos os olhos de Cristo, as coisas deixam de nos contaminar. Quando nós pensamos como Cristo, as coisas deixam de nos condenar. Porque o nosso pensamento, ele passa a ser santo. O nosso caminhar, ele passa a ser santo. Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus, quando o camarada subiu na árvore, Jesus fala assim: cara, desce rápido daí que eu quero ir comer na sua casa. Há um tempo atrás o Senhor falou algo que mexeu muito com o meu coração. E eu até compartilhei com a Jace a respeito de uma pessoa que nós amamos muito. E eu tenho plena convicção que ela nasceu de novo. Eu falei assim: mas Senhor, os lugares que essa pessoa frequenta. Falei: cara, como que não fica acusado? E nós oramos, e eu orei em crise por causa daquela situação, e o Senhor falou assim: filho, eu não me contamino por essas coisas, porque eu sou o santo. Não importa onde eles me levem, eu não sou contaminado, mas eu permaneço com eles até o fim, porque eu jamais vou desistir. O Senhor, querido, Ele não se contamina pelo seu erro. Ele não afasta de você quando você erra, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós precisamos conhecê-lo mais. Vamos ficar de pé.